Você já parou pra pensar por que você se apaixona? Não por quem, mas por quê? Porque entre milhões de pessoas é justamente aquela que te prende. E o mais estranho ainda, porque quase sempre é alguém que não te dá tudo. E quando é, na primeira briga você decide ir embora. Porque se fosse só sobre amor, o lógico seria você se apegar a quem te faz bem. Mas não é isso que acontece. E quando você começa a perceber esse padrão, o amor começa a parecer menos mágico e mais programado. Talvez o primeiro erro seja acreditar que você se apaixona pela pessoa, porque na maioria das vezes você se apaixona pela experiência. E essa experiência não é neutra. Ela mexe diretamente com o seu cérebro. Cada mensagem, cada atenção, cada demonstração ativa um sistema de recompensa. E quanto mais imprevisível isso é, mais forte fica. Porque o cérebro humano não se vicia no que é constante. Ele se vicia no que é incerto. Pelo jeito que ela te olha, pelo jeito que ela te responde, pelo espaço que ela ocupa dentro de você. Mas isso não é ela. Isso é a interpretação que você criou dela como um ser perfeito. E é aqui que entra uma ideia que atravessa a filosofia inteira. O Nietzsche questionava até que ponto a gente realmente enxerga o outro, ou se a gente projeta nossas próprias vontades. Para ele, o ser humano não lida muito bem com a realidade crua, então ele cria versões mais suportáveis das coisas. E no amor, essas versões ficam cada vez mais fortes. Você não vê a pessoa como ela é, você vê como precisa que ela seja, de uma maneira projetada de um ser perfeito. E enquanto você está preso nessa versão, você esquece de uma coisa simples. Você não está se envolvendo só com alguém, você está se envolvendo com tudo que vem com ela. O passado, os traumas, as inseguranças, a forma que ela aprendeu a amar. E no meio disso tudo, tem você, com as suas próprias carências, com as suas faltas, com a sua forma distorcida de enxergar o outro. Porque no fim, você não escolhe qualquer pessoa, você escolhe alguém que conversa com o que falta em você. E isso não aparece no começo, porque no começo tudo é filtrado, mas com o tempo, a realidade sempre aparece. E para muitos isso pode ser um pouco frustrante até. E o que o Schopenhauer falava, que o desejo humano é por natureza enganoso. Ele dizia que a gente é guiado por uma força que nos empurra, mas que na verdade não necessariamente nos mostra a verdade. Ou seja, você entra achando que escolheu, mas talvez tenha sido levado. Com uma maré, você começa no raso, com controle, e quando percebe a água já está sob seu pescoço. Se você não souber nadar, você se afoga. E aí que tem outra coisa que quase ninguém para se questionar. A ideia é que duas pessoas devem ficar juntas, de forma exclusiva, por tempo indeterminado. Monogamia. Mas pensa com calma. Isso é algo natural, ou algo que a gente construiu. Porque o ser humano tem uma necessidade muito forte de organizar o mundo, de criar regras, de transformar um comportamento em padrão, para conseguir dar sentido à própria existência. E o amor não escapou disso. Ele foi moldado, transformado em contrato e reforçado o tempo inteiro. Filmes, músicas e histórias, tudo empurra para você acreditar que já existe uma pessoa certa e uma história certa e um final certo. Como se o amor fosse uma linha reta, quando na real é completamente caótico, em um modelo ideal que quase nunca corresponde à realidade. Mas isso não quer dizer que seja falso, só quer dizer que não é absoluto. E quando você entende isso, outra coisa começa a fazer sentido. O fato de que você deseja muito mais do que não tem, do que já possui. E existe uma frase que resume isso perfeitamente: a ânsia de ter e o tédio de possuir. E quando você possui, não é só o desejo que muda, é a dinâmica. Porque sem perceber o amor começa a virar controle. Expectativa, medo de perder, e aí deixa de ser leve. Enquanto algo é distante, ele cresce dentro da sua mente. Você imagina, você idealiza, você intensifica, mas quando se torna real, ele perde espaço que tinha na sua cabeça. E o tempo sempre cobra. No começo tudo é intenso, depois tudo é rotina. E é aí que muita gente confunde o fim da dopamina com o fim do amor. Mas o que acabou não foi o amor, foi a ilusão. Ele perde o espaço que tinha na sua cabeça. Porque o desejo não nasce da presença, ele nasce da falta. E é exatamente por isso que você se apega a quem não te quer. Não é sobre amor, é sobre ego. Quando alguém te escolhe, não tem conflito. Mas quando alguém te rejeita, ela cria uma ruptura, uma dúvida, uma ferida invisível. E a partir daí, você não quer mais a pessoa. Você quer resolver a sensação que ela deixou porque no fundo, não é sobre ela,
é sobre você, não aceitar ter sido descartado. O Kierkegaard falava que a angústia humana não vem do que é real, mas do que é possível, do que poderia ter sido e não foi. E é isso que te prende. Não o que aconteceu, mas o que ficou em aberto. Se apegar a alguém que te machuca, é como cutucar uma ferida que já estava cicatrizando e você sabe que não vai resolver. Mas continua, não porque acredita, mas porque não consegue parar. Porque de alguma forma a dor te conecta, e às vezes você nem quer curar. Porque a dor te dá propósito, te dá história, te faz sentir vivo, mesmo que seja te destruindo aos poucos. E quando você junta tudo isso, fica difícil continuar chamando de amor. Algo que nasce da falta, se alimenta da projeção e se mantém na incerteza. Talvez isso seja outra coisa, mas não significa que o amor não exista. E no fundo você sabe disso, mas prefere não olhar. Porque é mais confortável acreditar que foi amor do que acertar que foi apego. E talvez a verdade seja mais difícil de aceitar. Seja que você não quer amar, você quer sentir, quer intensidade, quer algo que tire do vazio. E enquanto isso for o motivo, vai continuar chamando de amor coisas que nunca foram. Só significa que ele não é isso que te ensinaram. Porque amar de verdade não é precisar, não é idealizar, e muito menos se perder. O amor é enxergar sem distorcer, sem idealizar, sem precisar, e ainda assim escolher ficar.